Boa tarde. Meu nome é Rosa Amaral Vitorino, sou diretora do Centro Educacional Anália Franco, em Cáceres, Mato Grosso, uma cidade de 90 mil habitantes, a 200 quilômetros de Cuiabá. Aqui no nosso estado, por volta do dia 16 de março, nós começamos a ouvir falar que o governador pretendia suspender as aulas por 2 semanas. Eu já vinha acompanhando a situação mundial em relação à pandemia. E eu temi mesmo que não fossem apenas 2 semanas, porque no restante do mundo não foi uma coisa que debelou por 2 semanas e é sempre a primeira a parar e a última a voltar, são as escolas. Então eu, na terça-feira, dia 17, realmente saiu publicado e ele propondo parar por 2 semanas a partir da segunda-feira próxima, que seria dia 23. Mas eu fiquei na minha sala, a princípio, com 2 raciocínios. Antecipar férias de 2 semanas, mas depois como ficaríamos? Porque depois então retornaríamos e tocaríamos até o final do ano direto. A gente sabe que em escola isso é bastante cansativo. E a forte sensação que pelas notícias a gente percebe que não seriam apenas 2 semanas, poderia ser muito mais do que isso. Aí eu fui para a sala dos professores com a minha equipe pedagógica e coloquei para eles isso, que estava preocupada e que achava que isso não seria uma coisa muito rápida não, que a gente precisava fazer alguma coisa, não perder essas 2 semanas, dar um jeito de manter as atividades. E aí veio a ideia de a gente começar a fazer em EAD, fazer home office, cada um na sua casa, mas começarmos a fazer em EAD. Enquanto isso, a Secretaria da Escola, os telefonemas dos pais começaram a se multiplicar, porque tínhamos aqui algumas situações na cidade de pessoas que tinham chegado da Europa. Então havia um medo de que a pandemia já estivesse chegando por aqui. E os pais já dizendo que não iam levar as crianças para a aula, então eu suspendi as aulas já na quarta-feira. E na quarta e quinta nós ficamos com os professores e formatamos. Os professores decidiram manter o horário de aula normal, dando as aulas das suas casas, experimentando novas ferramentas. Então, na quinta e na sexta, a gente fez alguns testes, na quarta e na quinta a gente fez alguns testes, e na sexta-feira as aulas já começaram mesmo. Na segunda-feira, então, já estava de vento em popa, cumprindo mesmo o horário. Foi uma semana de muito trabalho, de muito desafio. Nenhum de nós tinha experiência com a aula, com o ensino à distância dessa maneira, né? Tentamos ver o que fazer com as crianças menores, as crianças da educação infantil. Na sexta-feira, os pais vieram pegar um kit, eles levaram para casa o material que iriam usar nas atividades, canudinho, cola, tinta, aquele material que em casa poderia não ter. Então a gente fez um kit para entregar junto com atividades, para eles desenvolverem um número X de atividades por dia, conforme o ritmo já da própria sala. Algumas professoras colaram no caderninho, outras professoras colocaram em envelopes, né? Alguns pais pediram só que enviássemos pelos e-mails. Nós criamos também grupos de WhatsApp com cada turma, com os pais. Só que empresarial, não é para ver interação, é só para a gente mandar os recados. Se quiserem falar conosco, tem que nos procurar de outra maneira. Então, nós criamos grupos de todas as turmas com os pais. Então, na quarta e na quinta, uma equipe ficou pegando todos os telefones, montando os grupos de WhatsApp empresarial, para eles receberem as notícias, receberem os comunicados direto. E enquanto isso, os professores estavam também se organizando. A gente criou um grupo geral com todo mundo, os professores se ajudando muito, aqueles que já tinham experiência, que sabiam mexer, fazer filmagem. A gente pegou o portal da Rede Pitágoras, o portal está sendo precioso, ali também tem tudo, né? E nós começamos. Então, como era mesmo previsto, agora o nosso governador estendeu pelo mês de abril todo.
ficando só para maio o retorno se houver. Então a gente não perdeu tempo, a gente continuou, a resposta está sendo muito positiva, a gente tem percebido uma maior autonomia dos alunos, principalmente do Fundamental 2 e Ensino Médio, um grande envolvimento, uma grande interação, uma participação para valer. Os meninos estão mais com uma autonomia maior. Os pais estão relatando isso, o tanto que as crianças estão estudando em casa, as crianças da turma da tarde também, as menores também estão nessa mesma. Hoje começamos, essa semana nós começamos com a internet também, no Google Meet, em pequenos grupos, a professora com as crianças da educação infantil. As professoras têm contado historinhas, gravado brinquedinhos para serem construídos com sucata em casa, pequenos vídeos de até no máximo 15 minutos, bem menos do que isso, com algumas instruções. Então a professora entra, fala qual o objetivo do trabalho que vai ser desenvolvido, o que está desenvolvendo na criança, instrui como vai ser, conversa com as crianças. E a gente a resposta tem sido muito positiva, muito boa. A gente não parou, vai ser considerado letivo e está sendo produtivo. A minha maior preocupação mesmo, como eu verbalizei com os professores, era minimizar os prejuízos pedagógicos. O objetivo principal é esse, minimizar os prejuízos pedagógicos. E acontece que a gente está conseguindo trabalhar mesmo, o conteúdo está andando, tem matérias que estão fluindo mais rapidamente do que o presencial. O envolvimento foi tão grande, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos, que eles esqueceram que tinha feriado essa semana. E quando eu falei do feriado, os alunos não queriam, os professores já tinham coisas marcadas, inclusive. Né? É claro que é um feriado atípico, porque ninguém vai poder viajar, fazer muita coisa, mas todos tinham esquecido que tínhamos o feriado da Páscoa, né? Então, acho que está sendo bastante interessante. A gente está tendo que se reinventar. A gente está tendo que se formatar um novo modelo de educação de uma maneira responsável, de uma maneira criteriosa, com todo o pressuposto pedagógico necessário. Nós temos algumas crianças que nos preocupavam muito, que são as crianças que têm laudo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno de espectro autista, crianças com tratamento de depressão que nós temos. Eu sou pedagoga e sou psicóloga também, eu tenho uma psicóloga também na escola. Então a gente está fazendo um trabalho de suporte a essas famílias, a essas questões. Faço pequenos vídeos com dicas de o que fazer dentro de casa, como resolver pequenas situações, né? E tá dando certo. Nós já temos 2 semanas e meia, estamos completando 3 semanas com o sistema EAD do maternal ao 3º ano do ensino médio. Tem sido muito rico, muito valioso. O portal da Rede Pitágoras deu um suporte grande para nós. A escola, o Líder em Mim também está dando um suporte muito interessante nessa parte emocional, com as dinâmicas, com tudo que está sendo sugerido nas bússolas. E nós estamos trabalhando bem, graças a Deus. Então, eu estou gravando esse vídeo a pedido da Patrícia, que tem nos ajudado bastante, né, do Líder em Mim, e para dividir com vocês a nossa experiência. Muito obrigada. Feliz Páscoa para todos, uma Páscoa muito atípica para todos nós, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e principalmente saúde. Saúde para todos nós. Muito obrigada e feliz Páscoa.